Olá pessoal do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Conforme nós havíamos conversado, foi publicado o edital para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Vagas para soldados e vagas para oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar. Nós iremos especificamente debater algumas questões referentes ao edital para o cargo de soldado da Polícia Militar. O edital me surpreendeu, eu particularmente esperava um edital que fosse cobrar situações, questões, disciplinas inerentes à função policial militar. Surpreendeu-me o fato de não serem cobradas disciplinas específicas em direito, pelo menos as noções básicas no que se refere a direito penal, constitucional, processual penal, civil, legislação extravagante e outras legislações correlatas. De todo modo, o conteúdo programático não é extenso. A administração pública está de parabéns, porque entre a data da publicação do edital, o início das inscrições e a realização da prova, há tempo hábil suficiente para que o programa seja dissecado, seja estudado com bastante disciplina, com bastante propriedade, para que vocês possam, ao final e merecidamente, lograr êxito na aprovação desse concurso. Eu ficaria particularmente mais satisfeito se disciplinas de cunho eminentemente jurídico tivessem sido cobradas, no sentido de que o policial militar, diuturnamente, ele se vê envolto em situações onde ele precisa ter um conhecimento de direito para que ele possa atuar dentro da legalidade de modo correto. Por quê? Por que essa minha surpresa? Porque imagine vocês, os senhores, quando empossados na função pública de agente de segurança, os senhores forem atender uma ocorrência e lá ficarem totalmente à mercê da própria sorte ou dependendo unicamente de parcos conhecimentos jurídicos. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele não vai querer saber, meu amigo, se você tem ou não conhecimento aprofundado em direito. O que ele vai cobrar é que você, enquanto agente público da área de segurança, você tem o dever legal de ter esse conhecimento. Conversando com alguns colegas, eu fui interpelado da seguinte forma: mas essas disciplinas de cunho eminentemente jurídico, elas podem fazer parte da grade curricular do curso de formação de soldado. Correto, e realmente fazem parte. Agora, por que não aliar o útil ao agradável no sentido da própria administração pública ganhar tempo e proporcionar ao policial militar uma situação de conhecimento mais abrangente? Mas, enfim, o que se viu foi algo de modo diverso e, de todo modo, os senhores, eu verifiquei também na internet que há bastante material explicativo, há bastante videoaulas interessantes que irão ajudar e muito o candidato nessa preparação. O segundo ponto que me causou bastante surpresa foi o critério de idade, a limitação de idade, 30 anos de idade, segundo o próprio edital diz, no ato da inscrição. Respeitando as opiniões em contrário, embora seja uma inovação, porque para soldado PM o limite de idade não era esse final de 30 anos, era um limite inferior, isso foi uma inovação proporcionada pelo governo do Estado. Entendo que soa como ilegal você toldar o direito de um candidato inscrever-se no concurso público, ser possivelmente aprovado e poder participar das demais etapas, baseado unicamente no critério de idade. A administração pública, ela certamente teve suas razões para assim proceder. De todo modo, nós vivemos numa democracia onde nós também temos o direito de discordar respeitosamente, claro. Eu, particularmente, salvo melhor juízo, entendo que, apesar da idade ter sido aumentada, eu ainda assim entendo que houve uma ilegalidade, porque penso que o único critério que deve ser avaliado para impedir uma inscrição de um candidato de 31 anos, 32, 33, 4, 5, num concurso público, excluindo-se aí os critérios de aposentadoria no final de carreira, etc. e tal, é justamente exame psicológico, exame físico e exame de saúde. Se o candidato ele apresenta laudos atestando, dando conta de que ele tem aptidão física e mental
para exercer, para desempenhar determinada função pública, não há razão porque da administração pública tolher esse direito que é assegurado constitucionalmente. Se os senhores tiverem a curiosidade em fazer uma pesquisa jurisprudencial, em fazer uma pesquisa referente a este tema, a este assunto, junto aos tribunais dos estados, os senhores observarão que há entendimentos de que estabelecer um critério final para inscrição em concurso público, concurso esse de natureza policial militar, ele é correto. A administração pública há entendimento de que eles podem sim fazer essa limitação, baseada em critérios de aposentadoria e outros afins inerentes à carreira policial militar. E há também entendimentos contrários que dizem que não, a administração pública ela não pode limitar a inscrição de um interessado num certame público baseado somente pelo critério de idade. Primeiro, por dedução lógica, o que um candidato de 30 anos de idade faz que um de 31 anos de idade esteja impedido de fazer? Particularmente, o que poderia nos dar essa resposta seria um laudo médico, atestando que o candidato, que o cidadão, ele por alguns critérios que foram estabelecidos previamente, ele não tem condições de desenvolver aquela atividade, no caso, notadamente, a atividade da Polícia Militar. Os senhores que por alguma razão acharem-se prejudicados no seu direito de participar do certame público por conta desse critério estabelecido, não há uma outra via judicial a não ser impetrar um mandado de segurança com pedido liminar para que a justiça possa avaliar cada caso de acordo com as suas peculiaridades e, se por acaso ela entender que lhe assiste razão em sua pretensão, certamente será determinado que a administração pública proceda na sua inscrição. Portanto, a minha dica é: o direito não socorre aqueles que dormem. Não se preocupem, há candidatos que têm a preocupação, mas eu serei perseguido no decorrer do curso se por alguma razão eu for nele mantido em detrimento da força de uma decisão judicial. Não se preocupe com isso, você não estará cometendo nenhuma ilegalidade. O que pode ser aceitável para uma pessoa pode não ser aceito para uma outra pessoa. Cada caso no judiciário ele é avaliado sob um contexto, sob uma ótica e sob suas particularidades. O que você precisa, no primeiro momento, é ter a consciência de que você, para ter um direito assegurado, você precisa exercer a sua cidadania. Qual é a sua cidadania no momento? É ir em busca de um direito seu, que você julga ter, na verdade. Porque quem vai dizer se você tem ou não esse direito não sou eu, não é um membro do Ministério Público, não é qualquer uma outra pessoa ou integrante do Judiciário, a não ser o juiz, a não ser o desembargador do Tribunal de Justiça, a quem o mandado de segurança, por alguma razão, eventualmente for dirigido, for distribuído. Portanto, eu acredito que esse critério estabelecido no edital, essa limitação de idade, ela foi bastante infeliz. Por outro lado, foi mantido o critério de ensino médio para os candidatos fazerem um concurso para soldado. As disciplinas cobradas são disciplinas fáceis de serem estudadas, o edital não está cansativo, o conteúdo programático ele traz muito delimitado, muito bem definido o que precisa ser estudado. Os senhores precisam ler o edital, porque o edital é a lei, é a bússola que irá direcioná-los durante toda a realização do certame. Há candidatos que não cultivam o hábito de ler o edital e ficam fazendo 1001 perguntas, sendo que muitas dessas perguntas têm as suas respectivas respostas no corpo do próprio edital. Então o edital ele precisa ser lido, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser dissecado. As matérias cobradas são matérias que, se você é aqui do estado do Maranhão, você estudou sobre história, geografia do Maranhão, geografia do Brasil, história mundial, enfim. Você estudou isso no seu ensino fundamental, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Se você não aprendeu isso, meu caro, paciência. O momento de ter aprendido isso era lá atrás. Se você teve interesse, o momento agora é somente de revisar, fazer exercícios, façam exercícios,
treinem bastante. Eu costumo dizer que quanto mais suor se derrama em treinamento, menos sangue se derramará em combate. Traduzindo para os dias atuais, para essa situação, quanto mais os senhores estudarem, mais perto está a hipótese, a chance, a possibilidade dos senhores serem aprovados e, consequentemente, sendo aprovados nas demais etapas, tomarem posse no cargo público, no cargo almejado. Portanto, o momento agora é de disciplina, o momento agora é de, mais uma vez, conforme eu já disse em vídeo anterior, sacrificar final de semana, a cerveja, até mesmo o futebol, sacrificar o namoro, porque o que está em conta hoje é a sua independência financeira, é a sua estabilidade no que se refere ao serviço público, correto? Então, estudem bastante. Pessoal que tem me pedido material, eu tenho enviado material em PDF. Quem precisar de mais material, deixa na mensagem, que é moderada, deixa logo o e-mail para que eu possa de pronto já encaminhar o material que você precisa. Alguma dúvida eventual, os senhores estejam à vontade para dirimir em nosso canal, para perguntar em nosso canal, que nós iremos dirimir, nós iremos debater até nós chegarmos a um denominador comum para que fique plenamente entendido. Portanto, é estudar, estudar, estudar. Concurso público não se faz para passar, concurso público se faz até passar. O fato dos senhores estudarem com afinco, com responsabilidade, com disciplina, não é garantia de que os senhores serão aprovados nesse concurso. Há casos em que o candidato ele estuda com todas essas características que eu falei, por alguma razão, por alguma circunstância que não se conhece, o candidato ele não é aprovado. Não desanimem se isso acontecer. Continuem. O que não deu certo hoje, dará certo amanhã. O que não deu certo ontem, não há impedimento para que não dê certo hoje. Logo, o que não pode haver é desistência. Vocês precisam aprender a lidar com o sucesso, que é muito fácil em algumas situações, como precisam também aprender a lidar com o fracasso, se porventura ele ocorrer. Ocorrendo, é também um critério de amadurecimento e que irá com certeza fomentar, irá fortalecer o caráter, a maturidade e a responsabilidade dos senhores. Fiquem atentos quando da marcação das respostas no gabarito oficial. Se você está ali fazendo um concurso público, nada mais justo que você esteja à disposição do que esteja acontecendo. Vocês vão entender o que é que eu quero dizer. Não é novidade a quantidade de fraudes que estão sendo descobertas quando da realização de concurso público. A administração pública ela tem procurado se fortalecer, criar mecanismos de prevenção desse tipo de fraude. Só que elas vêm acontecendo. E o Sebrasp, que é a banca, né, que é o temido CESP, temido, mas é um leão que pode ser facilmente vencido por vocês, desde que haja disciplina, interesse e boa vontade. E muita persistência, muita garra, muito estudo. Esse leão pode ser vencido. Mas o próprio CESP, ele está envolto em uma série de denúncias aí envolvendo candidatos que hoje estão no serviço público e que foi descoberto que passaram por intermédio de fraude. Então, meu caro, quando você estiver fazendo o seu concurso, fazendo a sua prova, aguarde até o final para que você saia com o seu caderno com o seu caderno de questões, aonde lá você vai marcar quais foram as respostas que você colocou ali no gabarito. Fazendo isso, você tem o quê? Você tem um norte, você tem uma direção para um eventual recurso. Porque como você vai recorrer de uma questão, sendo que você não tem ali o espelho, o gabarito que você marcou? Não tem como recorrer por premonição. Você precisa ter em mente o que foi feito, como que foi respondido, para que na hipótese de um eventual recurso, ele seja manejado e que ao final ele seja julgado procedente. Na melhor das hipóteses, é sempre o que se espera com um recurso dessa natureza, é modificar uma situação que por alguma razão ela cause algum prejuízo a algum candidato. E ficar atento a todas as disposições do edital. O edital do concurso é a lei que rege todo o certame. Por outro lado, finalmente nós estamos à inteira disposição, o nosso canal está à inteira disposição para
ajudar no que for preciso dentro dessas hipóteses que eu coloquei. Gostaria eu que tivessem outras disciplinas inerentes ao direito para que fosse debatido exaustivamente aqui. Infelizmente, causou-me surpresa que não foi isso o contemplado na essência do edital. Por outro lado, eu não me tornarei repetitivo, ensinando aqui português, ensinando raciocínio lógico, ensinando história do Maranhão ou algo do tipo. Primeiro, porque profissionais competentíssimos e já fizeram isso com muita maestria, com muita qualidade. Eu não poderia ser severo e deselegante a tal ponto de assim não definir o trabalho deles em outros canais. Portanto, acessem esses canais. O nosso aqui, nesse concurso para soldado especificamente, nós iremos tratar de questões pontuais que porventura surjam no decorrer da realização do mesmo. Então, um forte abraço a todos, boa sorte, que Deus os abençoe, não desistam sob nenhuma hipótese. E recomendo finalmente a leitura do livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, cujo autor é Augusto Cury, e lá ele trata de várias questões de pessoas que primeiro elas tiveram que lidar com o insucesso para depois saborear o sucesso, correto? Então o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é desistir do seu sonho, e isso eu ficaria muito triste se tivesse conhecimento que aconteceu com vocês. Boa sorte a todos, fiquem todos com Deus e juntos rumo à aprovação.